Mais um vídeo da série sobre Blazor. Dessa vez eu vou mostrar como utilizar Entity Framework Core com aplicações Blazor, dando um exemplo muito simples de operação CRUD básico, que é a criação do formulário, inserção de dados, edição, delete. Se você não viu o restante dos vídeos relacionados ao formulário, dá uma olhada aqui na playlist aqui do canal, onde eu mostro como trabalhar com validação, com diversos outros tipos de componentes de formulário. E lembrando que tudo aquilo que eu for mostrar de Entity Framework Core se aplica não somente a Blazor, mas a qualquer aplicação .NET Core. E como o foco dessa demo não é demonstrar aspectos de arquitetura, não estou utilizando repository pattern, camada de aplicação. Eu estou fazendo tudo muito simples, somente para demonstrar alguns aspectos do Blazor relacionados a formulário e como trazer, popular, trabalhar com dados dinâmicos associados a esses formulários. Então, vamos criar a nossa aplicação, a Blazor aqui. Vou escolher o Blazor App Template. Vou dar um nome específico aqui. Lembrando que eu estou utilizando o Visual Studio 2019 e a versão 3.1 do .NET Core, que são itens de instalação obrigatórios aí para trabalhar com os recursos que eu vou utilizar. Escolhi o Blazor Server App, porque nesse caso eu estou trabalhando com recursos que vão rodar no servidor, como o Entity Framework, por exemplo. Então, a primeira coisa para trabalhar com Entity Framework Core, não somente em aplicações Blazor, mas em outras aplicações .NET, é instalar o pacote Entity Framework.core.sql Server, que vai permitir que a gente trabalhe aí com o banco de dados SQL Server juntamente com Entity Framework Core. Existem algumas formas diferentes de se trabalhar com Entity Framework Core. Então, deixa eu buscar aqui o pacote certinho. Tá aqui. Vou instalar a última versão. Existem algumas maneiras diferentes de trabalhar com Entity Framework Core, a Database First, Code First. E para esse exemplo eu vou trabalhar com Code First, que é gerar o banco de dados a partir do código, utilizando Migration. E para facilitar esse processo eu vou instalar também esse pacote Entity Framework Core Tools, que vai me auxiliar aí em relação às linhas de comando para rodar comandos relacionados ao Entity Framework Core. Então a gente já instalou os pacotes obrigatórios aqui que nós necessitamos. Nessa pasta Data eu vou criar uma classe chamada System Context, que é a classe que vai gerenciar a conexão com o banco de dados para a gente, que vai conter a referência às entidades, aos DB-sets do Entity Framework Core. Então, vou apagar esses uses necessários, vou fazer a referência aqui ao Microsoft.Entity Framework Core. Na instanciação do System Context, na criação aqui da classe, eu vou herdar de DB Context para indicar para a aplicação de que essa é uma classe de contexto do Entity Framework. E na instanciação aqui da nossa classe System Context, eu vou passar como parâmetro o DB Context Options e passar para o construtor da classe base, que é DB Context, e vou criar um construtor vazio também, para a gente instanciar ele de forma mais fácil aí no decorrer do desenvolvimento. Para trabalhar com Entity Framework Core e outras versões, você precisa passar uma string de conexão específica para o Entity Framework, para ele saber onde encontrar o banco de dados caso você esteja trabalhando com Database First, ou saiba onde criar e gerenciar o banco de dados caso você esteja trabalhando com Code First. Então eu vou fazer um override aqui desse método onConfiguring, que pertence à classe DBContext, e
aqui eu vou especificar a nossa string de conexão. No caso, eu tenho o SQL Server Express instalado localmente aqui na minha máquina. Eu vou utilizar essa instância do SQL Server para criar a nossa base de dados e vou colocar um nome aqui, demo YouTube. Então, a partir do momento que a gente for gerar o banco de dados a partir do Entity Framework Core, o Entity Framework vai criar uma aplicação chamada demo YouTube nessa instância local do SQL Server Express. Então, já tenho minha string de conexão. Num caso real, num projeto de verdade, Enterprise, a gente poderia colocar essa string de conexão em outro lugar, numa variável de ambiente ou num arquivo de configuração. Para fim de demonstração, eu vou deixar aqui na classe System Context mesmo, de forma fixa. E no Options Builder aqui eu vou passar aqui para o Entity Framework que eu vou utilizar SQL Server como provider. Então, só utilizei esse método que use SQL Server, passei na string de conexão e passei para o método onConfiguring da classe base, esse Options Builder com a string de conexão, com as informações a respeito do banco de dados que eu configurei. Então tá tudo certo aqui na nossa classe de contexto. E na nossa pasta data eu vou criar uma entidade básica chamada person, e com algumas propriedades aqui. A primeira vai ser ID, que vai ser um identificador único da model. O intuito aqui é demonstrar operações CRUD com uma entidade pessoa padrão, com formulários utilizando o Blazor Server. Então, e-mail, ID, name, e-mail, documents, do tipo string, e a última eu vou colocar aqui um datetime, que vai ser na data de nascimento da pessoa. Então a gente já tem aqui a entidade pessoa com 5 propriedades distintas, e a partir do momento que a gente cria essa model, para que o Entity Framework identifique que precisa criar uma tabela relacionada a essa entidade, precisa especificar aqui uma propriedade do tipo db7, passando o tipo da classe para esse db7 e especificando um nome aqui. No caso eu especifiquei o mesmo nome da classe, que é person. E para gerar o nosso banco de dados, eu vou rodar esse comando add migration, que basicamente ele vai pegar as informações que estão na classe System Context, identificar, comparado com o banco de dados passando nessa linha de conexão, qual que é a diferença entre o código e a base de dados. No caso, identificou que precisa ser criada a tabela person, porque ela ainda não existe, e ele mostra uma prévia aqui do script pra gente, dos comandos que serão executados, e depois de conferir e ver se está tudo certo, rodar esse comando update database, que vai efetivamente criar nossa base de dados caso ela não exista, e executar os comandos que foram especificados nesse arquivo migration, que foi criado a partir do momento que a gente rodou o comando add migration. E na nossa aplicação Blazor aqui, para facilitar a utilização dessa entidade, eu vou referenciar aqui no imports nosso namespace Blazor Entity Framework YouTube.data, e eu vou criar aqui também uma pasta chamada logic para conter uma classe básica aí de implementação para comunicar com o Entity Framework para fazer as operações básicas de CRUD no ambiente real de produção. Muito provavelmente você utilizaria ou poderia utilizar o repository pattern, ou colocar toda a referência do Entity Framework em outro projeto, um projeto separado, que em casos reais é mais recomendável para facilitar uma série de aspectos como reusabilidade, boas práticas de gerenciamento de projeto e etc. Então eu vou criar aqui uma classe chamada person, logic, e
A gente precisa fazer algumas operações aqui, que é adicionar no banco de dados uma classe pessoa, um método para adicionar num banco de dados, um método para retornar uma lista de pessoas a partir de informações do banco de dados. Então eu vou criar aqui um método list, cujo return vai ser system context, que é o nosso contexto que a gente criou, person, e toList, que vai trazer todos os registros da tabela person que foi criada no banco de dados a partir do comando update database que a gente rodou específico do Entity Framework. Vou criar aqui um outro método chamado create, que vai receber como parâmetro uma variável do tipo person, e vou especificar aqui a system context person add async, passando esse person como parâmetro, e depois de passar para o contexto a pessoa que vai ser inserida, vou salvar. No caso real, poderia validar para ver se a pessoa já existe, a partir do documento, a partir de dados de CPF, e-mail, etc. Não vou fazer isso aqui. O próximo método que vou especificar aqui é o método edit, recebendo também como parâmetro um objeto do tipo person, e aqui no nosso contexto, ao invés de utilizar o método update aqui, eu vou utilizar esse entry person, mudar o state aqui para modify. Deixa eu fazer novamente aqui, await, sim, await, system context, entry, vou passar a entidade aqui, o Entity Framework vai identificar o tipo dessa entidade, vou identificar o state aqui para modify, para indicar para o Entity Framework que eu tenho a intenção de alterar esses dados, e depois de modificar, depois de mudar o status para modified, eu vou salvar porque o método já recebeu o objeto do tipo person populado, e vou criar um método simples aqui para excluir da base de dados. Para isso eu vou buscar primeiro a partir do ID para verificar se essa pessoa efetivamente existe. Então, após verificar se já existe no banco de dados, eu vou fazer uma condição aqui para verificar se é diferente de nulo, e caso seja diferente de nulo, ou seja, caso essa pessoa exista com esses parâmetros aqui, com esse ID, eu vou remover esse registro do banco de dados, e depois de chamar o método remove aqui do Entity Framework, eu vou executar aqui o método save changes. Então a gente já tem as 4 operações básicas, que é list, create, edit e delete, que são operações comuns em qualquer tipo de sistema que possui operações CRUD tradicional. Isso, por mais que os sistemas muitas das vezes tenham complexidade diferente, propósitos diferentes, na maior parte das vezes são operações CRUD com regras de negócio distintas, então não se altera muito disso. Então eu especifiquei lá no imports nosso namespace referente ao logic. Eu vou criar uma tabela aqui muito rapidamente que vai exibir as informações da nossa tabela pessoa, buscando essas informações da base de dados através no load da página, ou poderia ser através de um clique de um botão buscar, por exemplo. Então a nossa primeira coluna aqui vai ser name, a segunda eu vou colocar e-mail, e a terceira eu vou deixar vazio aqui o header, porque vai conter botões de ação, editar, deletar. E no body eu vou colocar as informações dinamicamente, só que antes disso eu vou criar uma propriedade do tipo listPerson aqui, que é a propriedade aqui, a variável
do nosso componente que vai receber as informações do base de dados e a partir dessas informações exibir num for each item por item na tabela. Então, dentro do bloco code, eu especifiquei aqui a nossa lista, não criei os métodos ainda para chamar do banco de dados, mas já vou colocar aqui o loop que vai percorrer a lista do tipo pessoa, person, e exibir aqui em colunas distintas a propriedade name, vou copiar e colar aqui, e-mail, e na terceira coluna que vai conter botões ou links de editar e delete, eu vou fazer um negócio aqui diferente, vou colocar um link sem href, vou dar uma classe aqui para mudar o estilo do botão, btn dark, e a gente vai ter dois links ou dois botões aqui, duas possibilidades de interação, Bom, então vou criar aqui o nosso botão deletar, btn danger, a nossa class, e o próximo passo aqui é a gente criar um mecanismo para chamar o nosso método da classe personLogic e popular as informações com as informações que vão ser trazidas da base de dados. Eu vou utilizar aqui esse método onInitializeAsync para trazer as informações do banco de dados assim que o componente for carregado, e eu vou criar uma variável aqui para criar uma instância da nossa classe personLogic, e quando o componente for carregado, automaticamente esse método vai ser disparado aqui, baseado no ciclo de vida de componentes em Blazor, e eu vou popular aqui a nossa personList utilizando esse método aqui list da nossa classe personLogic que a gente criou previamente. Então, no load da página já vai popular o nosso objeto do tipo listPerson, e a partir do momento que isso acontecer, vai fazer o loop item por item e vai popular a nossa tabela com as informações do banco de dados. A gente está com o banco de dados vazio por enquanto, então a próxima coisa que a gente precisa fazer aqui é criar um formulário básico para que a gente possa criar registros na nossa tabela person utilizando o método add, o método create da nossa classe personLogic, que vai chamar operações de adição do Entity Framework. Eu criei aqui uma variável, uma propriedade tipo person, e conforme eu já expliquei em outros vídeos, dá para você trabalhar com one-way databind e two-way databind em Blazor, que basicamente a partir de elementos da tela você atualizar uma model, e a partir de uma model você atualizar elementos na tela. No nosso caso, como se trata de um formulário, é two-way databind, porque ocorre esse processo de atualização nas duas vias. Vou criar aqui item por item do nosso formulário. Então, se você não sabe ainda como é que funciona o formulário no Blazor, recomendo que você dê uma olhada no vídeo onde eu demonstro a criação de um aplicativo para gerenciar Pomodoro. Tá aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Então, vou criar um por um aqui dos nossos campos de formulário: nome, e-mail, o próximo vai ser documento. Vou associar aqui no bind value a propriedade correspondente no nosso objeto person,
E o último aqui vai ser birthday, só que ao invés de input text, eu vou colocar o input date. Tem várias opções aqui, input number e outro tipo de controle para você associar a uma model específica baseada no tipo. Então, ele vai renderizar um campo de calendário. Se fosse um tipo number, ia especificar o tipo de controle HTML referente a número também. E vou colocar aqui uma marcação para disparar validação. Se você não teve a oportunidade de ver também, no meu vídeo anterior eu demonstrei como realizar esse tipo de validação em formulário utilizando Data Annotation, que é muito parecido com o que a gente já fazia e ainda faz em aplicações ASP.NET MVC. Vou criar um botão aqui do tipo Submit, e esse botão vai disparar o submit do nosso formulário, e eu vou associar, para salvar no banco de dados, eu vou associar um método ao submit do form. E então nosso método aqui form submit private. E como a gente vai utilizar o mesmo formulário para editar e inserir informações, eu vou exibir uma verificação aqui. Se o ID da model person for maior que 0, significa que é uma edição. Então eu vou chamar o método edit da classe person logic. E se não tiver maior que 0, eu vou chamar o método create, que a gente vai utilizar o mesmo formulário. Então é o mesmo método que vai gerenciar a edição e a criação para a gente, baseado em condições. E aqui no nosso componente edit form, existem alguns eventos que podem ser chamados aqui. Eu vou chamar esse método onValidate submit, que vai disparar esse método form submit caso as validações do formulário sejam satisfeitas, não tem algum erro de validação. Então tá tudo certinho aqui. Vamos criar o nosso formulário. A nossa implementação eu coloquei no componente index. Então, assim que a nossa aplicação rodar aqui, já vai exibir o formulário. Então a gente não tem nenhuma informação ainda na base de dados, mas vamos criar aqui um registro básico. Esse formulário está sem formatação porque eu não coloquei aqui a verificação estilo na tabela. Eu vou colocar aqui uma verificação se ali a propriedade personality tem algum registro, e vou exibir a tabela somente se tiver algum registro nessa lista, para não ficar somente o cabeçalho sendo exibido sem registro nenhum. E aqui vou trocar esse label para name. Então, se a gente rodar a nossa aplicação, deixa eu só fazer o seguinte aqui, vou colocar um breakpoint. Então aqui vou preencher um formulário com dados de teste, Alex Malavasi 1. Você percebe que vai ficando verdinho porque passou a validação. No caso, a gente não colocou obrigatoriedade de nada por enquanto, então não tem problema nenhum. Vou clicar em Submit. Então, como a gente está inserindo uma informação, o ID tem que estar igual a 0. Então foi populado certinho aqui, baseado na correspondência entre a variável person e o formulário. E se a gente continuar aqui, foi para o else, foi para o create, não teve erro nenhum. Então já inseriu na nossa base de dados um registro na tabela person. Se a gente fizer o reload aqui na nossa página, já aparece aqui na nossa tabela o registro que a gente acabou de criar. Essa tabela está sem formatação. Vou colocar uma class table nela para ela ficar um pouco mais, melhorar um pouco a apresentação dela. Então class table.
Então a gente já verificou que o carregamento da página está funcionando, trazendo informações da base de dados utilizando o método list. A adição, a criação de novos registros na tabela Person também está funcionando. E após submeter o formulário, eu quero que a lista, a tabela se modifique automaticamente. Então, não importa se é uma edição ou uma criação, independente da operação que for executada, após isso eu vou executar o método list da nossa classe PersonLogic para dar um refresh na tabela. Está reclamando aqui que eu coloquei o await no lugar errado. Deixa eu colocar antes de PersonLogic list ao invés disso. E sempre quando você, dentro de um método específico, você faz alguma operação que muda o estado do componente de alguma forma, que manipula o DOM, você precisa chamar esse método aqui state has changed para avisar para o Blazor de que o DOM precisa ser modificado a partir de dados da model. Então, se a gente rodar a aplicação aqui, já vai carregar o nosso componente, trazendo o item da lista com uma tabela mais bem formatada. E a próxima operação que a gente precisa fazer é esse botão editar aqui, que a gente não criou ainda alguma rotina para ele. Deixa eu só inserir mais um registro na tabela, Alex Malavase 2, vou colocar um e-mail fictício aqui, um documento também fictício e uma data de nascimento qualquer aqui. Vou clicar em Submit, e a partir do momento que eu cliquei em Submit já dá um refresh após inserir no banco de dados, dá um refresh na nossa tabela chamando as informações do Entity Framework. Então vamos agora criar a rotina para edição e remoção na base de dados. Então a gente precisa de dois métodos aqui. O método que vai popular o formulário a partir de informações do banco de dados quando a gente clicar no botão Edit. Então eu vou criar aqui um método chamado getPerson, que vai receber um ID. E a partir do momento que esse método for chamado, eu vou chamar o método get que a gente criou previamente na nossa classe PersonLogic, passando o parâmetro ID aqui. Se a gente voltar aqui para... A gente não criou ainda o método get, deixa eu criar aqui rapidinho. Public async, vou retornar aqui uma task cujo resultado vai ser um objeto do tipo person, get id, e vou buscar aqui utilizando o Entity Framework, exatamente aqui o que a gente tem no outro método, e vou fazer o return aqui do objeto person. Então é muito fácil trabalhar com o Entity Framework, muito produtivo. Então nosso método get já existe lá. Então a gente já tem no nosso componente o nosso método getPerson, chamando o método get da classe PersonLogic, passando o ID como parâmetro, e lá no nosso link edit a gente precisa fazer referência ao nosso método getPerson que a gente criou ali no C#. Para fazer isso é só especificar um clique aqui numa sintaxe razor. E como a gente vai passar um parâmetro aqui, é um pouco diferente de só passar o nome do método. Eu vou especificar aqui uma expressão lambda. E então eu chamei aqui o nosso método getPerson, passando o personID, que está sendo especificado para cada iteração no nosso for-each, a partir da propriedade PersonList. Então, se a gente rodar a aplicação aqui e clicar, escolher aqui um item da lista, eu vou escolher aqui Alex Malavase 1, ele já populou aqui o nosso formulário, buscando informações da base de dados. E se a gente modificar aqui informações no nosso formulário,
eu mudei para Alex alterado, ele já alterou na nossa tabela automaticamente, porque existe uma correspondência da model, do NotaBind, então é tudo relacionado, porque eu associei a tabela a lista de objetos do tipo person, e como eu estou editando um item específico da lista, ele já altera automaticamente. Então, o nosso método de edição está funcionando também. E a última coisa que falta aqui é criar um método que vai deletar uma pessoa do banco de dados. Então, vou criar aqui um método chamado deletePerson e vou chamar aqui o método delete na nossa classe personLogic, passando também o ID. E após fazer isso, eu vou chamar aqui, vou dar um refresh na nossa tabela e chamar o método stateHasChange para atualizar as informações lá de forma segura, porque o mesmo componente pode estar sendo utilizado por outro usuário. Enfim, é sempre bom buscar novamente na base de dados nesse caso. Então, se a gente rodar aqui nossa aplicação Blazor, está carregando aqui. Então, vou escolher aqui um item da tela, vou escolher aqui esse primeiro registro, esse segundo. Então, ele já removeu na nossa base de dados, já atualizou as informações no componente. Então, é muito simples fazer essas operações aqui, utilizando o Entity Framework, utilizando o Code First. Muito, principalmente para operações CRUD, é muito produtivo você utilizar essa estrutura que basicamente cria, edita, deleta e busca informações da base de dados. Caso você esteja trabalhando com Code First, como existe uma correspondência entre a model e a base de dados, a model e a tabela, eu criei uma propriedade chamada address na classe person, e a partir do momento que eu rodo aqui a nossa aplicação, ele dá um erro de base de dados, porque a coluna address não existe na tabela person. Para fazer qualquer modificação na model que a gente fizer, a gente precisa rodar esse comando add migration, especificando o nome específico referente à alteração. Então ele identificou aqui que a nossa tabela não tem a coluna address. Vou rodar aqui o comando update database. Então, modifiquei a model, adicionando uma propriedade a mais. É preciso atualizar a tabela correspondente. Então, rodei o comando add migration e rodei o comando update database. Então agora a gente já tem a perfeita correspondência entre model e tabela. Vou colocar aqui no nosso formulário o campo address que a gente acabou de criar, e aqui eu vou colocar uma nova coluna chamada address para mostrar de forma rápida que essa alteração já está funcionando. E aqui eu vou especificar address também. Então a gente já adicionou uma nova propriedade, uma nova informação na nossa cidade muito rápido, e isso se aplica para get, edit, add, todas as operações que a gente já tinha programado anteriormente na nossa classe personLogic. Então eu vou criar um registro novo aqui, alex2 test2@test.com.br, um documento específico, a data de nascimento aqui, vou colocar qualquer uma, e no nosso address aqui vou especificar a Avenida Paulista. Se submeter aqui, já está inserindo na nossa base de dados a nova coluna que a gente acabou de criar. Se a gente editar aqui, está aparecendo aqui. Então é muito fácil e rápido. Então é muito fácil trabalhar com Entity Framework Core em aplicações Blazor. É exatamente o que se fazia em aplicações ASP.NET Core tradicional, ASP.NET MVC e ASP.NET Razor.
Foi interessante mostrar como o Entity Framework funciona em aplicações Blazor, porque nos vídeos anteriores eu mostrei como cria formulário, mostrei como cria validação, mas o formulário não tinha aspectos dinâmicos de inserir, editar informações, chamando métodos para inserir informações na base de dados. Se você tiver dúvida a respeito desse conteúdo ou dos demais vídeos da série, pode deixar aqui nos comentários. Lembrando que estou liberando semanalmente de 1 a 2 vídeos aqui no canal sobre o assunto e toda sexta-feira no meu blog no Medium. Muito obrigado, até a próxima!